Você está ouvindo Multicamadas Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou no momento que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Alex, eu sou apresentador do podcast Multicamadas e a minha frase para hoje é: os sonhos dos homens nunca têm fim. E eu queria conversar com vocês hoje sobre o projeto Multicamadas, que é um podcast que fala sobre a vida cotidiana, misturado com pop, com humor, sempre trazendo aquela leveza naqueles minutinhos que você tira para fazer as suas tarefas. E os dias que eu estarei publicando esse podcast são sexta-feira às 18 horas. Às quartas-feiras eu estou soltando às 19 horas, sempre um dropzinho, sempre um programa mais curto, uma reflexão do dia ou então um corte do podcast, para que a gente não tenha esse espaçamento muito grande durante a semana entre um episódio e outro. Onde você pode ouvir o podcast é pelo YouTube, pelo Anchor, Spotify e as nossas redes sociais, para que você mantenha um contato, a gente possa ter uma interação, você compartilhar suas histórias, eu compartilhar com vocês as minhas, a gente possa também ter temas para futuros podcasts, caso vocês queiram interagir mais com a gente. É o Instagram, tem página no Facebook, tem o Twitter, então venha fazer parte dessa comunidade. Sejam muito bem-vindos e vamos ao programa. Antes de eu explicar para vocês como surgiu a ideia do Multicamadas Podcast, eu queria dar uma breve introdução do que é o podcast. Porque muitas pessoas que estão descobrindo o podcast ainda não sabem o que é realmente essa mídia, esse formato de programação. O podcast, ele é como se fosse um programa de rádio, só que por demanda. Você escolhe o que você quer ouvir. Por exemplo, você gosta de futebol. Tem programa de futebol, tem programa de culinária, tem programa de fofoca, tem vários programas. E em vez de você esperar, por exemplo, passar numa rádio ou no local onde você ouve, numa web rádio, que existe, por incrível que pareça ainda existe, eu consumia muito web rádio. Você pode baixar o seu programa e ouvir quantas vezes você quiser, ou baixar vários programas. Essa mídia vai estar no seu aparelho celular, da onde você baixou do seu agregador, que é da sua preferência, seja Spotify, Deezer, ou até mesmo YouTube, que eu conheço mais como talk show, que é o de perguntas. Você tem um entrevistado, um entrevistador, que é o Flow. O Flow basicamente é um talk show. E é bem legal porque acabou se propagando por causa disso. Hoje a gente tem milhares e milhares de podcasts. As pessoas dizem assim, pô, essa mídia vai ficar saturada. Essa mídia apareceu um monte de gente. Pô, que bom que apareceu um monte de gente. Porque acabou dando oportunidade para mim, para que eu pudesse lançar este meu programa, mas na verdade já tinha outros, só para constar aqui para vocês, eu tinha outros programas, mas neste momento esse é o programa que vocês estão ouvindo. Basicamente o podcast é esse, é um programinha tipo de rádio, onde você baixa de um agregador de podcasts, seja Anchor, Spotify, o que você achar melhor. E você ouve no seu aparelho, ou então você ouve através do YouTube. O importante é ouça podcast, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Isso é importante. A ideia da onde surgiu o podcast Multicamadas foi de um trecho do filme do Shrek. Para sua informação, há mais do que se imagina no zoo. Exemplo? Exemplo? Ok, nós somos como cebolas. Fedem? Sim, não! Fazem você chorar. Não! Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Eu pensei, pô, tem tanto podcast por aí já de cultura pop, falando sobre Marvel, DC, sobre anime, mangá, sobre música. E eu vi poucos que fizessem tipo uma reflexão do dia a dia, que pegasse esse elemento da cultura pop, fazer uma comparação, tipo o Zack Snyder Liga da Justiça, onde o filme Zack Snyder não é só sobre o filme, é sobre uma reflexão do arco da vida do Zack Snyder e de outras pessoas que participaram direta ou indiretamente do filme. E eu queria trazer essa reflexão. Eu pensei, poxa, cara,
tem esse filme, tem essa história e todo mundo comenta sobre coisas que são visíveis, tipo o trailer. O trailer é legal, mas eu quero trazer uma reflexão por trás desse trailer, por trás da história do Zack Snyder, tudo que aconteceu. Então eu pensei, poxa, por que não fazer um podcast? Falar sobre as várias camadas da vida das pessoas e sobre a nossa sociedade, mas eu quero trazer de forma reflexiva, de forma diferente, engraçado, misturando aqui e ali, para que a gente possa aprender mais, porque cada ser humano ele tem uma vivência diferente. Por mais que eu e você talvez tenhamos crescido juntos na mesma cidade, no mesmo local, na mesma rua, no mesmo bairro, mas cada um de nós tem uma visão diferente dos eventos que aconteceram ao nosso redor. Se eu tivesse um irmão gêmeo, seria praticamente isso. Eu tenho uma visão do que aconteceu e ele teria outra. E é isso que eu quero trazer, essa mudança, essa quebra de expectativas. Isso é muito interessante. Quebrar expectativas, trazer algo revigorado, algo novo no meio que existe esses podcasts. E assim, eu gosto de consumir podcast, eu gosto muito do Jovem Nerd, eu gosto muito de um podcast chamado OPEX, que é sobre One Piece. Eu vou trazer mais sobre essa obra também. O Flow eu consumo de vez em quando, mas eu não via ninguém se aprofundando tanto em algumas camadas. Novamente, essa palavra. Algumas camadas do social, do ser humano. E é isso que eu quero trazer para você, a minha visão, e nós podemos compartilhar de visões parecidas, porém diferentes. As minhas experiências como podcaster, a primeira eu tinha um podcast com um amigo sobre anime e mangá, que começou por causa de um evento de Dia dos Namorados. A gente participava de um grupo, aí esse grupo não tinha ideia do que fazer para o Dia dos Namorados. Eu criei toda a programação, que ia ter correio elegante, ia ter mensagens, ia ter declaração de amor. E no final a gente ia botar um podcast contando nossas experiências, eu falando das minhas experiências amorosas, a outra pessoa, esse meu colega também. E na verdade a gente conseguiu mais um para também compartilhar tudo isso. A gente ia fazer um mega evento. A princípio gerou. E foi legal, a gente fez vários programas. Eu acabei formando com um segundo colega, um terceiro colega na verdade, que é um angolano, o Jean Clinton, meu grande amigo, meu irmão de uma outra mãe, que esse podcast, nossa, era muito maluco, sobre cultura pop no geral, mas só que a gente fazia muito engraçado, muito divertido, e tinha várias interações e muito meme. Era bem divertido, eu ainda quero retomar esse projeto, mas chegou num ponto que Jean Clinton ele teve que cuidar das responsabilidades dele, eu das minhas, e a gente não teve mais como estar unidos nesse mesmo projeto. Mas com certeza, parou, mas vamos retomar. Pode aguardar que vai ter uma outra vertente do podcast, além do Multicamadas, que eu quero fazer um pouco mais de reflexão, um pouco mais sério. Mas vai ter um outro que vai ser, nossa, vai ser muito engraçado. Vai ser muito divertido, eu espero que vocês curtam. Na verdade, esse último podcast, o Multicamadas, foi uma ideia que eu tive nesse tempo de pandemia. Que eu pensei, pô, cara, eu tô em casa, tô sem fazer muita coisa, porque a gente tá nesse estado que se prolongou mais do que deveria, né? Não era para ser assim tão prolongado, mas eu pensei, pô, o Jean Clinton não pode estar comigo nesse momento, mas eu quero continuar produzindo. Eu fiquei meio frustrado a princípio, que eu esperava. A gente fazia o programa era muito bem produzido. Não era uma qualidade profissional, mas a gente se empenhava em fazer porque gostava. Eu gosto de produzir podcast, mas só que aí a gente viu que não estava tendo o resultado tão esperado. Aí a gente resolveu dar um tempo e com relação também às coisas que o Jean Clinton tem para fazer. Mas eu pensei, pô, não, cara, tem que fazer algo que seja diferente, que eu goste e que valha mais o esforço, valha mais esse esforço. Eu vou tentar mais dessa vez. Surgiu essa ideia do Multicamadas e com certeza é uma ideia diferente das que eu já tive e que eu espero que dê certo. E sem contar que eu tô produzindo sozinho, praticamente. Então, vocês vão ouvir muito monólogo,
muitas reflexões da minha parte, muitas coisas, muitas ideias que eu quero compartilhar com vocês, de coisas que eu vejo do dia a dia, que eu paro, poxa, isso aqui daria um bom tema, isso aqui é algo legal. Então, eu quero compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com amigos, porque nesse momento a gente não pode socializar com muitas pessoas, mas eu quero fazer novas amizades. E foi o meio que eu achei. Eu queria dizer para vocês aqui também que eu tenho uma esposa e a minha esposa ela estará participando, a dona Thaís. Então, porque teremos mais visões, mais coisas e vai ser divertido, vai ser engraçado. Eu espero realmente que esse podcast ele cumpra o papel dele, porque não é só sentar, ligar o microfone e falar. Eu quero que a mensagem chegue até vocês e que a gente possa se divertir, compartilhar ideias e nos conectar, porque são tempos difíceis, mas que a gente vai superar. É como o próprio Lanterna Verde fala no seu lema, né? Não existe noite mais escura, não, noite mais negra, alguma coisa desse tipo. Não me recordo, desculpe. Mas com certeza, não existe noite mais escura que logo não veio amanhecer. E esse amanhecer vai chegar. E nós vamos estar juntos, unidos. Por mais que sejam momentos difíceis, mas unidos somos mais fortes do que separados. Eu sei que talvez nesse momento você se sinta solitário, mas eu quero dizer pra você, ei, eu me importo com você. Tamo junto, gente. Se você gostou desse programa, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram, no Twitter, na página do Facebook, baixa os nossos podcasts. Eu vou estar disponibilizando os links das redes sociais dos agregadores do podcast na descrição. Ouça as histórias que nós temos para contar, porque tem muito a agregar para a sua vida. Você vê esse podcast, ele vai ter muito a agregar para você, tanto em conhecimento como em momentos de alegria, em momentos de reflexão. É um podcast que eu fiz realmente de coração para esse momento, para unir mais gente. Se cuidem, álcool em gel, máscara. Se puder, fique em casa. Se não puder, se cuida, porque a gente vai passar por essa. Então já sabe, segue a gente. É isso aí, galera. Valeu, tchau, tchau.